Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Finder Podcast. Eu sou o Luca Olivier, escritor e narrador para quem não me conhece. Hoje eu vim trazer um conto de Natal para o nosso especial de fim de ano, segundo o propósito do canal, né? Aqui você também encontra histórias narradas autorais, contadas de forma simples, só voz e imaginação. Até testei algumas IAs de geração de vídeo aí, que tá na modinha, né? Mas acho que tira o propósito do canal, então volto ao formato simples. Tenho visto que os vídeos de melhores momentos das séries, né, tem rendido bastante visualizações, comentários, novos inscritos. Inclusive, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo engajamento. E em breve vou trazer mais vídeos aí de novas séries pro canal. Só tô vendo como aí, né, porque, por exemplo, o vídeo do House aí que tá rendendo, né, todo o engajamento pro canal, era para ter quase 2 horas ali dos melhores momentos, né? Mas acabou ficando reduzido em 30 minutos por conta das restrições do YouTube, né? Então, as novas séries também, eu quero também inclusive trazer um do Mentalista, que no início desse ano eu tinha até feito as gravações, tudo, mas o YouTube restringiu bastante. Então, um vídeo que ia ter quase 1 hora, o YouTube deixou exibir 15 minutos. Eu tô vendo aí algumas estratégias para exibir sem perder a qualidade, né? Porque senão fica aquele negócio que o pessoal faz com zoom, aí corta o áudio, aí não fica legal igual ficou o do House. Mas eu tô vendo aí, e em breve eu trago para vocês. Tem várias séries aí para trazer os melhores momentos. Inclusive vocês podem deixar nos comentários, né, os melhores momentos de séries aí que vocês querem ver no canal. Mas você me ajuda muito curtindo, comentando e compartilhando os meus conteúdos autorais como esse, se gostar, é claro. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, o engajamento faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo novas histórias para vocês. Então é isso, vamos para o nosso conto de Natal. Desejo a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo incrível para todos nós. Esse vídeo, inclusive, eu acho que vai sair um pouco depois do Natal, mas pelo menos a gente mantém aí o propósito do canal de ter esse especial todo final de ano. E pro início do ano eu vou trazer aí umas historinhas novas. Então é isso, galera, vamos pro nosso conto. Então vamos lá ao nosso especial de Natal. O boneco de neve da pista de gelo. Calor que tá fazendo, né? Aqui em São Paulo tá uns 35 graus com sensação de 40. Depois vocês deixem nos comentários quantos graus tá fazendo aí, de onde vocês estão me assistindo. Tá quente, muito quente. O verão começou com tudo, né? É onda de calor, é aquecimento global. O negócio tá feio. Vamos lá então ao nosso episódio. Teaser abertura. Dizem que o Natal tem dessas coisas, que quando alguém está realmente precisando, algo inesperado e especial resolve acontecer. O shopping já estava todo iluminado, luzes piscavam, músicas natalinas tocavam ao fundo e o cheiro de pipoca doce e castanhas caramelizadas se espalhava pelos corredores. Mas também havia muita correria, filas, discussões acaloradas, gente muito... É aquela correria, né, de final de ano. Muita gente. Dependendo da visão de quem olha, existem 2 mundos. O mundo do encanto e o mundo do espanto. Naquele momento, para o pequeno Theo, era a segunda opção. Theo ajudava a mãe, Tatiana, no quiosque, colocando pipocas e castanhas caramelizadas quentinhas em sacos de papel, entregando aos clientes, com um sorriso educado e muita gentileza. Ele era um menino rechonchudo, simpático, mas havia algo no olhar que não combinava com o Natal. No pescoço, Theo carregava um pequeno colar com um pingente de beija-flor, que ele volta e meia segurava com um olhar triste e distante. Pouca gente sabia, mas aquele colar tinha pertencido ao irmão dele, Augusto. Então vamos à primeira parte da história. Theo e o boneco. Theo estudava como bolsista em um colégio cheio de crianças riquinhas, algumas bem pestinhas. E então, né, elas passavam ali no shopping, ficavam zoando ele.
Então ele sofria bullying quase todos os dias por ajudar sua mãe no quiosque. Theo já tinha 12 anos, mas se sentia com muito mais, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Seu pai trabalhava viajando, era caminhoneiro, então ele quase não o via. Eles falavam por telefone, mas era estranho pro Theo. Como se não conhecesse o próprio pai. Na verdade, ele se incomodava com seus pais estarem seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido. Ninguém falava, ninguém lembrava. Era como se tivessem esquecido seu irmão. Ele não conseguia entender. Se fechava cada dia mais dentro de si. Quase não se ouvia a voz do pequeno Theo. A não ser quando ele estava falando com os clientes no quiosque. Seus pais evitavam o assunto para proteger o garoto, para proteger o Theo. E se protegendo das memórias, dos traumas. Mas cada um carregava dentro de si um peso do qual não conseguiam expressar. A única pessoa que sempre estava por perto, para se importar com ele, era Sophie, a ajudante do quiosque. Uma jovem sonhadora, com a alma de uma idosa, sempre resmungando pelos cantos, mas sempre disposta, com um sorriso no rosto. Ela sonhava em fazer faculdade de jornalismo, ou talvez algo artístico, ainda não tinha decidido. Havia acabado de completar seus 17 anos, estava no último ano do ensino médio, era filha da vizinha de sua mãe. Era filha da vizinha do Theo. E trabalhava ali depois da aula como jovem aprendiz. Sempre havia uma certa discussão entre a Sophie e o Theo, Uma discussão esportiva, digamos assim, sobre o porquê a Sophie recebia um salário enquanto ele não recebia nada. Sua mãe sempre respondia, dizendo que o dinheiro estava na poupança para a faculdade dele. Mas pro Theo era algo tão distante quanto a idade mental de 80 anos da Sophie, Ela brincava e implicava com o Theo como se fosse a irmã mais velha dele. Ô Theo, é pra hoje essa embalagem? Xingue o cara da embalagem, não as moças do preparo, dizia ela pros clientes que levavam na esportiva. Mas quando aparecia algum cliente enfesado, ela tomava a frente e o defendia como uma onça. Acontecia frequentemente. Quando a mãe dele tinha que resolver algum imprevisto, no meio da tarde, ficava só os dois no quiosque. Mas de onde sai tanta gente querendo pipoca e castanha com açúcar? Eles perguntavam. A Sophie já respondia. Isso significa que somos muito bons, baby. Sua mãe arrasa demais, fala sério. Estou enjoada. Já de tanto que eu comi, brincou a Sophie. Theo concordava. Não conseguia mais nem sentir o cheiro. Theo ria. Era um riso de canto quase imperceptível, mas sincero no olhar. Só a Sophie conseguia arrancar dele naqueles momentos. Durante uma pausa, ele observava de longe a pista de patinação de gelo do shopping, que ficava ali próximo do quiosque. No canto havia um boneco de neve decorativo, feito de gelo triturado, que ficava meio esquecido, meio abandonado. As pessoas colocavam coisas nele, tipo lixo, copo, canudo, embalagens. E como ele ficava no canto, embaixo da saída de ar, às vezes alguém ia lá limpar, mas na maioria das vezes, não. Eu ria daquela situação se perguntando por que as pessoas eram assim. Sophie logo respondia, não todas, Theo, só algumas. Quase como se lesse o pensamento dele. Quando eles estavam sozinhos, e a mãe na fila da lotérica pagando algumas contas, Sophie se empolgava, mas no meio do caos, se comunicando com o Theo por olhares, sobre alguns clientes que pareciam ter prazer em ir lá só para encher o saco e reclamar, mas pelo menos compravam, ela dizia. E com esses ela fazia umas caretas, imitando eles esforçadamente pro Theo. Sempre conseguia o fazer sorrir, Um sorriso grande. Volta e meia ela conseguia arrancar boas gargalhadas dele. E até contagiava alguns clientes de bom humor que concordavam ali, sobre esses clientes chatos. Mas logo passava alguns colegas da escola zombando dele. E Sophie mostrava o dedo no meio, a língua pra eles, duvidavam. E era uma constância ali, de implicância. A Sophie defendendo o Theo. Enfim, era aquele clima, aquela coisa contagiante. E para o Theo era uma verdadeira loucura. Que ele não via a hora de acabar e ir para casa. E um dia ali, de pouco movimento, próximo dali acontecia um show de alguma banda que Theo não queria nem saber quem era. E ele e a Sophie estavam
de implicância um com o outro. E a mãe dele estava concentrada no caderno de finanças, ligando para meio mundo, fazendo tudo que podia para comprar as coisas ali para o quiosque pelo menor preço que precisar. E para o Theo era complicada aquela separação do pessoal e do profissional, né? Que sua mãe parecia outra pessoa no quiosque. Então seu refúgio era a Sophie, né? Bem naquele dia, a Sophie, observando o interesse do Theo pelo boneco, falou com a mãe dele, em aquele tom assim meio provocativo: chefinha, posso levar o Theo rapidinho ali na pista? Aí o Theo logo respondeu: mas eu não quero. Xi, ninguém te perguntou, garoto. Aí a mãe do Theo respondeu: tá, meio que de modo automático, né? Enquanto tava ali resolvendo as coisas, tava ligando pra isso. Aí então a Sophie pegou ele pelo braço e falou: tá, vamos logo, Theo. Levando até a pista, que ainda estava fechada, mas o boneco estava lá, um copo em cima da cabeça, um canudo enfiado na cara. Sophie foi lá tirar o lixo e o Theo ajudou. O boneco tinha cerca de 1 metro, pequeno até, né, para um boneco de neve, considerando as referências que eles tinham dos filmes. Usava um cachecol vermelho de plástico, estava grudado no gelo, já fazia parte do corpo do boneco àquela altura, e um nariz de cenoura artificial que vivia caindo, né, na pista, rolando pela pista, sendo atropelado pelos patins. Já tá até meio amassado. Naquela tarde a cenoura estava num montinho de gelo que ia pro lixo, e Theo correu para pegar. Sophie o ajudou, mas antes que pudessem se divertir, né, com toda aquela situação, a mãe do Theo já estava gritando, né: venham logo, venham logo. As pessoas já tinham saído do show e a fila estava enorme. Então a Sophie já foi falando pro Theo: caramba, se prepara, Theo, hoje é dia. Então ela completou: vê se para de fazer carinho naquelas embalagens. Aí o Theo respondeu: para, que eu faço super rápido, você que fica enrolando no caramelo. Aí a Sophie retrucou, né: sorte sua que você ainda não tem idade, senão eu ia te colocar pra fazer, moleque. E assim eles foram se implicando um com o outro, né, até o quiosque. E a fila realmente estava gigantesca. Mas era uma fila de pessoas satisfeitas, né, por causa do show, e bêbadas, que ajudava de certa forma, pensava até. Mas sua mãe estava sempre desesperada, sobrecarregada com a correria, o caramelo, que tinha que ficar no ponto certo, o caixa, o troco, que acabava mais rápido do que a pipoca, levava para estourar. E esse foi o fim da nossa primeira parte da história. Vamos à segunda parte. O primeiro contato. No dia seguinte teve pouco movimento, né? E era o dia de estudos da Sophie. Ela não trabalhava, então era só o Theo e a mãe dele no quiosque, como falar, movimentos robotizados, né, automáticos. Ele sabia que só encontraria sua mãe quando chegasse em casa. Naquele momento era pura tensão. Quando o quiosque fechou, Theo pediu à mãe 1 minuto, né, para ir no banheiro. E, em vez disso, ele correu até a pista de gelo. Foi até o canto, pegou o nariz perdido do boneco, subiu discretamente a pequena mureta, separava a pista do boneco e colocou o nariz de volta no boneco. Foi então que o impossível aconteceu. O boneco espirrou. Atchim! Completou com uma voz meio rouca, de surpresa. Obrigado. Eu sempre perco esse nariz. Theo ficou paralisado. Você falou? O boneco congelou. Olhou para os lados desesperado, assim, caramba, você consegue me ouvir? Theo gritou: ah! Caramba, acho que trabalhei de muito hoje. Depois ele riu. Depois caiu sentado no gelo. Aí o boneco completou: calma, garoto, não é pra tanto. Sou apenas um boneco de neve falante. Por acaso você consegue me ouvir. Agora levanta daí. Se for pra cair, tem que patinar. Theo ficou encarando surpreso, cutucando ele. Aí o boneco: ai, para com isso, faz cócegas. Tá, se eu não tô ficando louco, como você fala? Perguntou, né, o Theo pro boneco. Eu lá sei, eu acordei um dia desses. Esses malucos ficam colocando coisa em mim, eu nem posso impedir. Eu xingo eles, esses animais, viu? Eu xingo, mas ninguém escuta. Theo sorriu e completou: me chamo Theo, você tem um nome?
Aí o boneco respondeu: Claro que tenho, garoto, tá aí na placa. Me chamo Floco. Um grito ao fundo. Logo assustou o Theo, né? Era só a mãe chamando pra ir embora. Vambora, Theo, vambora, vambora. Então, Theo se despediu do boneco, né? Tá bom. Tchau, Floco, te vejo amanhã. Tá, tchau, garoto, se cuida, respondeu o boneco. Enquanto o Theo se distanciava, né? Em direção à mãe dele, caiu uma lágrima ali do olho do boneco do Floco, que congelou imediatamente. A partir daquela noite nasceu uma amizade improvável. O boneco se chamava Floco e só Theo conseguiu ouvi-lo. Então vamos aqui à parte 3 da história. A ameaça do fim. Nos dias seguintes, Theo passou a visitar o Floco, né, sempre que podia. Eles conversavam sobre tudo, sobre como era estranho o boneco existir, sobre solidão, sobre saudade, né, em relação ao irmão dele, mas nunca falando ali diretamente o que aconteceu. Até que apareceram ali umas placas, né, ao redor ali do shopping, da pista de gelo, escrito assim: pista de gelo, última semana, desmontagem após a véspera do Natal. O Floco ficou em silêncio. Quando desligarem os freezer, eu acabo, garoto. Ele falou pro Theo, né, o Floco. Mas você volta no ano que vem, perguntou ele. Aí o boneco respondeu. Perguntou o Theo, né? Aí o boneco respondeu: Não sei, nem sei como que eu tô aqui. Respondeu ele. Mas não vamos falar disso. O que é esse colar bonito aí que você usa? Parece especial pra você. Theo ficou em silêncio, sentou no cantinho e começou a chorar. O Floco ficou meio sem jeito, né? Alguém não sabe como reagir ao ver, né? Alguém chorando, não sabe se pergunta se tá tudo bem. Mas é óbvio que não tá, disse o boneco pra si mesmo. Não sabe se oferece um copo d'água. Mas como que vai pegar? Pensou ele de novo. Então, entre olhares revirados, resmungos de dúvida, o boneco soltou. Era do seu irmão, né? Aí o boneco percebeu que falou besteira. Ai, desculpa, não devia ter falado. Theo olhou, espantado, e falou assim: Como você sabe? Aí o boneco Floco respondeu: eu imaginei. Sei lá. Theo então falou tudo que estava engasgado, né? Falando que eles eram próximos, eram amigos. Enfim, que eram inseparáveis. Até que aconteceu a tragédia e ele perdeu o irmão dele. Aí o Floco, né, escutou tudo em silêncio, pensativo. Aí ele soltou: garoto. Aí o Theo reclamou também um pouco dos pais dele, né, que não falavam mais no assunto, como se não lembrassem da história. E o boneco respondeu: garoto, não é bem assim. Com certeza seus pais se importam sim. Mas assim, cada um tem a sua maneira de lidar com o luto. Aí o Theo perguntou pro boneco: como você sabe dessas coisas? Perguntou. Aí o boneco respondeu: eu só sei. Agora me escuta. Vai ficar tudo bem. Você tem que falar com seus pais sobre o seu irmão também, sabe? Não é porque eles não estão falando que você não deve falar. A vida tem dessas coisas. Mas o seu irmão não ia gostar de te ver assim, ia? Ele perguntou, né, pro Theo. O Theo ficou ali parado, pensativo, concordando, enxugando ali as lágrimas, né? E o Floco completou, meio sem jeito. E exatamente por ele não estar aqui, você tem que honrar ele. Não estou dizendo que você não pode ficar triste, nem tem como controlar essas coisas, né? Mas imagina que seu irmão tá lá no céu agora olhando pra você e ele quer te ver bem. Quer ver você seguindo em frente. Isso não significa que você tem que esquecer ele. Só que você não pode deixar... Não pode ficar assim, né? O boneco falou meio sem jeito, meio sem saber se estava falando a coisa certa. Aí depois o boneco ficou em silêncio. Aí o boneco meio nervoso começou a completar, sabe? A vida é complicada, garoto, mas sei lá o que dizer. Nem sei se tá fazendo sentido, né, o que eu tô falando pra você. Theo coçou a cabeça e respondeu: acho que sim. O Theo se levantou em silêncio e foi embora.
Aí o boneco ficou lá parado. Ai, caramba, estraguei tudo. Falei que não devia. Aí ele soltou assim: Ei, espera, garoto, sua mochila. Aí o Floco ficou lá, né? Parado, olhando, pensativo. Mas aí o Theo voltou correndo pra pegar a mochila e o abraçou. E aí o boneco Floco ficou todo feliz, né? E outra lágrima escorreu do olho dele. Congelou imediatamente também. E aí o Theo, enquanto abraçava ele, sentiu o mesmo frio, né? De quando perdeu o irmão dele. E aí ele ficou pensando, né? Naquela placa que dizia que a pista ia ser desmontada, o boneco ia sumir dali também. E ele não queria perder o boneco, né? Ele não ia deixar isso acontecer. Aí ele ficava pensando: mas como ele ia salvar o boneco de neve, em pleno calor escaldante, né? Pleno calor escaldante do verão de São Paulo, e tirar ele de dentro de um shopping? Ele foi pensando nisso, né? Enquanto ele ia pra casa. Então vamos ao parte 4 da nossa história. Theo contou tudo pra Sophie, né? No dia seguinte. Esperava que ela risse e chamasse ele de louco. Mas ela não riu. Ela só disse: então vamos salvar ele. Aí o Theo ficou tipo: o quê? Como assim? Isso é loucura, você vai me ajudar? Respondeu o Theo. Sim, vou, por quê? Ela respondeu. E aí o Theo ficou olhando com aquele jeito assim: nossa, você é mais louca que eu. Aí a Sophie, como se estivesse lendo o pensamento dele, falou: sou mesmo. Sem rir, assim, sem... como se ela tivesse entendido ali o propósito de tudo. E o plano era simples e completamente maluco. Roubar o boneco Floco na véspera de Natal. Usariam uma caixa de isopor grande, cheia de gelo, apoiado em um carrinho de carga. Sabe aqueles carrinhos com 2 rodas assim, sabe? Com uma pilha de caixas. Nesse caso, ia só a caixa de isopor grande. Havia uma porta de emergência ali perto da pista, que dava acesso ao estacionamento. O único problema: Antônio Segurança. Na noite decisiva, as lojas iam fechando aos poucos, decorações sendo desmontadas. Clima de fim de festa, assim, né? Mas a equipe que trabalhava de madrugada em todo o shopping trabalharia apenas no dia seguinte. Menos Antônio, né? O rabugento de segurança, que fazia a ronda naquele piso. Foi quando a mãe de Theo descobriu tudo. Ela respirou fundo, né? E disse: eu dirijo. Theo ficou surpreso, né? Novamente. A loucura era contagiante, pelo visto. E ela entrou no clima. Vestida com gorro de elfo, ela distraiu o Antônio, né? Uma conversa interminável sobre castanhas, como fazer as castanhas, como caramelizar as castanhas. Fazendo o Antônio ficar sem palavras ali, né? Então Sophie e Theo, vestidos de elfos. A Sophie empurrando o carrinho com os sacos de gelo, o Theo arrastando a caixa vazia. Eles pegaram o boneco, colocaram dentro da caixa, jogaram o gelo por cima. Enquanto eles faziam isso, o boneco falou: vocês são malucos, crianças. Vocês vão me levar pra onde? Aí o Theo respondeu: pro freezer lá de casa. E a Sophie sorria, né, pro Theo. Cara, você é maluco mesmo. Porque só ele ouvia, né, o boneco, e parecia que ele tava falando sozinho. Aí um ficava de implicância ali com o outro. Ela não... A Sophie tava ajudando ele, mas tava meio que sem reação, né? De implicância ali, chamando ele de maluco, indo na onda. Enfim, eles colocaram o boneco dentro da caixa. Jogaram bastante gelo ali por cima pra ajudar. E foram embora com a caixa. E o Antônio: isso tudo aí é castanha? Perguntou, né, na hora que estavam saindo. E aí a mãe do Theo, né, a Tatiana, respondeu: não, é o quiosque todo. E a fuga foi um sucesso. Eles conseguiram sair de lá com o boneco sem ninguém ver, digamos assim. Aí vamos então à parte 5 da história: a perda. O calor venceu, infelizmente. Mesmo aí com todo cuidado, colocando dentro da caixa de isopor, o boneco sendo feito de gelo, tendo gelo lá por cima do boneco. Quando chegaram em casa, né, o Floco tinha derretido quase que completamente.
A caixa já tinha virado uma banheira lá de gelo derretido. Mas, né, o Theo foi lá, pegou o gelo, fez um mini boneco, digamos assim, né, misturando o resto de gelo que tinha lá. E colocou dentro de um copo e colocou dentro do freezer. A mãe do Theo, né, tava preocupada, a Sophie também. Todo mundo meio que, né, preocupado com ele. Mas ele só colocou o copo lá, com as mãos meio trêmulas. Aí todo mundo entrou naquela missão, né, ajudando ele, montando o bonequinho também, pra ficar bonitinho pra colocar dentro do copo. E aí eles todos juntos montaram o boneco, né, meio em silêncio, sem falar diretamente no assunto, e colocaram dentro do freezer. E aí eles tiveram a ceia de Natal deles. O pai do Theo voltou de viagem, tá? Todo mundo seguiu ali as festividades. Um Natal ali bem em família, né? A Sophie empinando com ele, as trocas de presentes e tudo mais. Seguiu normalmente, né? Mas Theo não parava de pensar no amigo dele, né? No Floco. Na manhã seguinte, vamos aí para a parte 6 da nossa história, aconteceu um milagre, né? Na manhã do dia 25, Sophie abriu o congelador para pegar sorvete, né? Por causa do calor. Ela gritou, né? Ah! Caramba! E aí, né, começou a gritar, gritando como se tivesse uma barata ali, um rato. Aí dentro do copo, né, que o Theo tinha colocado o boneco, o pequeno boneco se mexia, né? E o boneco, né, o Floco falou oi pra ela. Para de gritar, garota. Todo mundo desceu, né, pra ver o que tinha acontecido. O pai do Theo segurando a vassoura, né? Cadê? Rata, barata? Olhando pro chão, né? E aí a Sophie parada ali meio que em choque, né, na porta do congelador, aprontando pro boneco. E todo mundo sem entender nada. E Theo apareceu, né? E viu que o boneco tava falando também. Ficou todo surpreso, feliz. Mas aí ele disfarçou, né? Não, pai, é que eu fiz um boneco ali de neve, né? Com gelo ali do freezer. Deixei no congelador. Aí o pai dele falou, olhou, ah, filho, ficou legal, né? Nem tá assustador. Pra que eu grito, Sophie? Ela respondeu assim, nada não, Tom. Eu sou emocionada, você sabe. Aí, enfim, eles meio disfarçando ali e tal, né? A Tatiana foi o Theo, né? Foi lá olhar também em seguida. Passando a mão ali na cabeça do Theo, né? Como se... Aquele clima ali, assim, sabe? De ninguém tocando no assunto. Entrando na brincadeira com o Theo pra não magoar ele. Mas todo mundo ali, né? E aí, naquele momento, a Sophie também tava ouvindo, né? O boneco. A Sophie... Como isso é possível? E aí o boneco continuou falando e aí eles perceberam que a voz do boneco não era bem a voz do boneco. Era a voz do Augusto, o irmão do Theo. E aí o Theo meio que perguntou assim, como é possível? É você, irmão? Para, é você mesmo, Augusto? Que merda é essa? Completou a Sophie, né? Aí o boneco ali, né? O Floco que agora tá com o Augusto ali, né? Que loucura é essa? Olha a boca, garota. Como é que você tá então? Falou ele. Sou eu. Sou eu mesmo. Aí ele completou assim, acho que o Theo tava sentindo muito minha falta e alguém lá da terra do algodão, esse mundo novo que eu tô, né? É tanto algodão, sabe? Eu passo o dia andando pelas nuvens de algodão, tédio do caramba, você nem imagina. E as aulas de harpa, nossa. É um tédio do caramba. Aí, cala a boca, Augusto. Aí completou a Sophie, né? Aí o Theo completou, é ele mesmo. Aí a Sophie falou, é ele mesmo, continuou mesmo.
O Theo sorrindo e chorando ali ao mesmo tempo. Aí o boneco, né? O Floco, que agora era o irmão dele. Não vai chorar não, hein? Lembra do Astolfo, nosso cão? Eu fiquei super triste. Você tinha o quê? Uns 5 anos? O que você me disse? Vai passar, vai ficar tudo bem. Lembra? Completou. Eu lembro que eu pensei, esse pirralho com 5 anos, falando como se fosse meu pai. Mas você me abraçou. E carinho, aquilo foi demais. Eu lembrei disso. Aquele dia que você me abraçou lá no shopping. Desculpa, eu devia ter falado pra você desde o início. Que era o seu irmão. É que quando me falaram que eu podia voltar, né, pra te visitar os pais. Eu pensei em voltar no Floco, o cachorro da vizinha, que você gosta. Os cães são ótimos pra ajudar nesses momentos, né? Sabe? Mas aí me mandaram pro boneco de neve. Não sei se me sacanearam, sei lá. Que eu reclamei das aulas de harpa. Mas aqui estou eu. Vim só pra te dizer que tá tudo bem. Quer dizer, nem tanto, porque as nuvens de algodão, as aulas de harpa. Ah, cala a boca, Augusto. Dessa vez foi o Theo que falou. Aí a Sophie falou: a gente te ama, cara. Aí o Augusto, de implicância ali com a Sophie, falou: ah, cala a boca você, enxerida. Gente, por favor, disse o Augusto. Aí ele continuou, né? Antes que a Sophie fosse retrucar aí. Ah, então. É isso. Me mandaram de volta. Eu queria ser um cão falante, acabei sendo um boneco de neve falante. Não sei qual dos dois é mais absurdo. Foi bom te ver, irmãozinho. Você também, sua maluca. Ele falou pra Sophie. Agora eu tenho que voltar lá pra terra do algodão. Então Sophie cuida bem do meu irmão. E Theo cuida bem da Sophie. Que ela precisa, hein? Esquece dos remédios dela, hein? Cada dia mais doida. Vai se ferrar, Augusto, falou ela. A Sophie, né? Completando. Aí o Augusto falou: olha essa boca. Aí ela: olha quem fala. Aí começou aquele clima de implicância ali entre eles. Aí o Theo falou assim: ah, cala a boca vocês. Ele falou: eu nunca mais vou te ver. Aí o Augusto completou: claro que vai. Olha aquele quadro lá no seu quarto. Minha carinha tá lá. Aí o Theo completou: para, seu babaca. Sinto sua falta. Aí o Augusto completou: desculpa, irmãozinho. Se eu pudesse, eu voltava igual um zumbi. Ah, devorador de cérebros. Ah. Mas como eu disse, a vida tem dessas. Sempre vou estar aqui, você, te olhando lá da terra do algodão. Se cuida. Mete a porrada naqueles moleques folgados lá da escola. Deixa eles te zoar. Faz o trabalho dos pais. E dobra direito aquelas embalagens do jeito que eu te ensinei. Aí, tá vendo? Completou a Sophie Shirida. Falou o Augusto. O boneco de neve com o espírito do irmão dele. Mandando a Sophie ficar quieta. Ela mostrou o dedo do meio pro boneco, né? Que é o Augusto. Aí o Augusto completou: sorte sua que eu sou só um boneco. Um boneco no copo dentro do congelador. Mas eu vou voltar pra puxar sua perna. Aí a Sophie olhou assim espantada. Não, para, é brincadeira. Disse ela assim, né? Meio hesitando, já assustada. Tá, disse o Augusto, né? Completando. Theo promete que vai ficar bem? Aí o Theo em lágrimas respondeu: acho que sim. Acha não, vai sim, completou o Augusto. Senão eu puxo o seu pé também. Não, para, respondeu o Theo rindo. Aí o Augusto completou: Feliz Natal pra vocês. Converse com os pais. Eles não falam diretamente, mas eles sentem bastante. Só estão com medo de você ficar mais triste, Theo. Mas fala com eles. Agora tenho que voltar para a terra do algodão de vez. Tenho várias aulas de harpa. Essa semana me colocaram, né, pro intensivão de aulas de harpa. O negócio tá feio lá. Ah, para. Falou a Sophie, completou o Augusto ali sentado, meio triste, né? Aí o boneco de neve com o espírito do Augusto falou assim: agora me tirem daqui dessa geladeira, me coloquem ali na janela pra derreter. Essa geladeira aqui tá pior que aquela. Aí antes dele completar, os dois disseram: ah, cala a boca. Aí a mãe deles apareceu, né?
achando que eles estavam implicando um com o outro. Ela não conseguia ouvir, né, o boneco, nem sabia o que estava acontecendo. Parem de implicar um com o outro, falou ela. Eles olharam assim, né, um pro outro, olharam pra ela, correram pra ela e abraçaram ela, né. Então, a Tatiana, a mãe do Theo, né, ficou ali meio em silêncio, sem saber o que estava acontecendo. Mas o espírito natalino tinha permitido a despedida, né. Houve lágrimas, houve risos, houve silêncios. Mas o Theo finalmente tinha encontrado ali a paz, digamos assim, né? Podendo se despedir do irmão dele. Então nós vamos para a parte final ali, né, da nossa história, a despedida. Quando o sol subiu, o boneco começou a desaparecer, né, na janela, derreter dentro do copo. E antes de ir de vez para a terra do algodão, né, como ele dizia, Augusto ali naquele pequeno boneco, acho que tinha sobrado só a cara dele, que já tinha derretido tudo já, praticamente, dentro do copo, disse para ele, pro Theo, né, que estava acompanhando ali, meio triste, meio choroso: você não precisa mais carregar isso, apontando, né, pro colar dele. Aí o Theo segurou o colar de beija-flor com a mão e tirou do pescoço ali pela primeira vez. Não com dor, mas com memória. E naquele Natal ele entendeu. Algumas despedidas não são fins, são apenas outra forma de continuar. E é isso, nosso conto de Natal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Autoral, original, todo o espírito do Natal aí, né? Com uma mensagem bacana também. Mas se curtiu, se gostou, não esquece aí de curtir, compartilhar, comentar. E é isso aí, obrigado por ficar comigo até aqui e por acompanhar essa história. Se você gostou, como eu disse anteriormente, curte o vídeo, comenta e compartilha. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. No link da bio do canal você encontra a minha página de autor, né? E para quem está chegando agora, eu também sou escritor. Não escrevo só as historinhas aqui pro canal, escrevo livros. Tenho vários livros escritos, mas o único que tem versão física por enquanto é O Começo Após o Fim, que é uma distopia que envolve ali suspense, thriller, ficção científica, sobre o apocalipse trazido pelos pássaros. É uma trilogia. O primeiro livro físico está disponível para venda, tanto na versão física quanto na versão digital. Vocês encontram o link da bio. Tem também o segundo livro, versão digital, chama O Silêncio das Árvores, que está disponível lá na Amazon, na minha página de autor. Mas deem um pulinho lá que vocês conhecem todo o meu trabalho como escritor. Esses e muito mais. E aproveito aqui, e vocês aproveitam para conhecer, né, um pouco mais do meu universo literário. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo. Tchau!